Noite, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração para começarmos o nosso culto, na nossa palavra, né? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor me use com graça e com poder, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Entrego essa noite em tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao 12. Podemos ler? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Podem se assentar. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre os 7 mergulhos de Naamã, né? Vocês conhecem, né, irmãos, a história de Naamã. Nós vamos dar nome a cada mergulho que ele deu. Porque, apesar da indignação dele, os soldados, né, convenceram o que ele deveria fazer, que é uma coisa tão simples, né? O primeiro mergulho, nós vamos denominá-lo de o mergulho da humilhação. Naamã precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que, por sua posição privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Em Tiago 4:10, é dito: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Em 1 Pedro 5:6, Pedro nos aconselha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Naamã se sentiu humilhado por Eliseu não ter vindo até ele recebê-lo. Ele esperava que Eliseu viesse, fizesse uma oração, clamasse ao Deus de Israel, né? E Eliseu nem foi até ele. Mandou um dos servos, né, o Geazi, falar com ele, que desse esse recado a ele, né? O segundo mergulho da quebra do orgulho. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Em 1 Samuel 2:3, lemos: não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. E em Salmos 138:6,
a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. E aí, irmãos, qual é o orgulho que está dentro de nós, né, de mim, de você, que ainda não foi quebrado? Que ainda você tem uma resistência no seu coração, que você ainda não colocou diante do Senhor para o Senhor te moldar. O que você tem aí bem escondidinho? Será que você já entregou tudo ao Senhor? O Senhor já fez? Né? O terceiro mergulho, o mergulho da fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Em Mateus 9, 28, 29, Jesus perguntou aos dois cegos: crede-vos que eu possa fazer isso? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles e dizendo: seja-vos feito conforme vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. E em Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. E nós estamos tendo fé em Deus o suficiente para crer que vamos receber todas as bênçãos que Deus tem para nós e que estamos pedindo a Ele? Será que nós estamos tendo fé suficiente para receber o que Deus tem para nós, tem preparado, né? Porque também a palavra de Deus diz que o nosso pensamento não alcança as bênçãos que o Senhor tem. Que Ele tem muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, né? Este ano, né, todos os meses, nós tivemos uma unção diferente, né? A unção desse mês é a unção da vida. Nós temos recebido a cada mês a unção que tem sido, que nós temos sido ungido. Nós temos recebido. Você tem assim algum testemunho para dar? Você tem algo a falar de todos esses meses que nós já estamos em outubro, né? Estamos quase no final do ano. Você tem alguma coisa a falar? Porque eu acho que nós somos muito tímidos. Às vezes Deus faz tanta coisa na nossa vida e nós não temos coragem de vir aqui à frente e falar, contar o que Deus fez, né? Porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida, eu tenho certeza disso. Na minha Ele tem feito, e creio que na de vocês também. Tem feito muita coisa. E nós temos que deixar essa timidez de lado e vir testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Falar, né, contar, engrandecer o nome do Senhor. Porque às vezes nós falamos tanto dos nossos, vamos dizer assim, ídolos, né, entre aspas, porque cantor, algum pastor que está na mídia, a gente fica exaltando, fica falando, mas a gente não fala o que Deus está fazendo. Mas vir aqui na igreja contar, porque nós precisamos disso para a nossa fé se multiplicar, né? E eu umas semanas atrás, eu digo assim que meus olhos foram abertos. Eu estava orando ao Senhor, refletindo, não lembro direito no que eu estava conversando com o Senhor. E veio assim na minha memória, na minha mente, né, naquela hora,
como eu era próspera. Eu não tenho carro, eu não tenho uma casa própria, mas Deus me levou a ver e ficar feliz aonde eu estou morando, na igreja que eu estou. A minha família está bem, tem saúde, não tem ninguém doente que eu preciso estar na beira de um hospital todo dia, né, para poder ficar com a pessoa. E aquilo, assim, me deu uma alegria tão grande. Eu glorifiquei tanto o nome do Senhor, porque realmente, às vezes, a gente quer o quê? Uma casa própria. Aí eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. Então, eu não estou feliz. Ah, eu ando a pé, eu quero um carro. Eu não tenho carro. Então, quer dizer, Deus ainda não fez. Mas, olha só, nós podemos andar, nós estamos com saúde, nós temos um teto para nos abrigar, nós temos uma igreja que nós podemos vir a hora que quisermos. Não somos proibidos de entrar aqui com uma Bíblia, de ler. Podemos, em qualquer lugar, falar a palavra de Deus, né? Eu, por exemplo, que amo uma piscina, amo uma praia, moro num condomínio que tem piscina, que se você for ver lá, colocar lá comigo no lápis, né, fazer as contas todinha, eu não tenho condições de morar ali, mas para Deus eu tenho. Deus tem me sustentado a cada dia. E isso tem sido alegria para mim. Porque eu vejo, às vezes até, quando eu vim para cá, até eu comecei a murmurar, reclamar que o condomínio era muito enjoado, que o condomínio era isso e tal. E eu acordei e falei, não, Senhor, eu tenho que agradecer, porque o Senhor está me honrando, me colocando aqui, principalmente porque eu estou perto da minha igreja, que eu posso estar ali a hora que precisarem de mim, eu posso estar ali. Porque eu já falei de outras vezes aqui, né, que eu morei muito longe da igreja e às vezes eu não tinha dinheiro de passagem e eu ia a pé com meus filhos. Nós nunca faltamos culto por causa de dinheiro de passagem. A gente ia a pé. E era exatamente 35 minutos a pé da minha casa à igreja. E nós nunca deixamos de ir. E hoje eu glorifico ao Senhor, que eu moro do lado da igreja. Então, assim, isso é Deus honrando, me honrando. Então, eu não tenho o que reclamar. E eu pedi muito perdão a Ele. E nessa semana que eu veio aquela luz assim, né, na minha memória, eu glorifiquei muito o nome do Senhor. Agradeci demais a Ele, porque eu estava morando aqui pertinho, eu não tenho carro, mas agora eu sou idosa, então eu tenho passagem de graça, né? Precisar ir de Uber, tenho condições também de ir de Uber, então não é uma coisa que eu vou morrer por causa disso, uma também que eu nem sei dirigir, então não me faz falta, a não ser que Deus queira me dar um carro com motorista, né? Aí, quer dizer, Deus faz as coisas conforme a possibilidade que Ele está vendo em nós também, né? Então, assim, fiquei muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E, às vezes, por a gente não enxergar essas coisas, as mínimas coisinhas que Deus faz, ter uma geladeira com tudo que você quer, com tudo que você gosta, é uma prosperidade, que muita gente não tem nem o que comer. E você pode abrir a sua geladeira, eu creio que todos aqui podem abrir a geladeira e olhar que tenha, eu quero um leitinho, está lá, eu quero um iogurte, está lá. Quer dizer, isso é maravilhoso, porque tem muita gente chorando, porque não tem, né? Então, assim, às vezes nós deixamos de ser agradecidos, somos murmuradores, e por isso que não recebemos a bênção. Ou, às vezes, nós ficamos fixados naquele problema, não entregamos na mão do Senhor e ficamos só naquele foco e deixamos de agradecer a Deus as outras coisas que têm vindo para nós. Nós temos que
orar, entregar ao Senhor aquele problema e esquecer, e deixar Ele fazer. E assim, eu falo por mim também, porque às vezes eu entrego, mas ao mesmo tempo eu tiro, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, deixa Deus. Nós temos que aprender a confiar. Como minha avó dizia, né? Confiar de olhos fechados, né? E a gente entrega e fica ali naquela, ai meu Deus, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? A gente sabe que é na hora dele, não adianta a gente espernear, reclamar, porque é na hora dele. Às vezes a gente quer agora, mas Deus não vai dar agora. Ele vai dar daqui 1 minuto, nem que for daqui 1 minuto, mas não vai ser na hora que você quer, porque você é um filho birrento. Nós temos que aprender a confiar no Senhor de olhos fechados. E às vezes nós somos igual parece que a gente usa aqueles parelho de cavalo que fala, que bota assim. Você não olha para o lado, para nada. Você só está olhando assim, mas você não está vendo o que Deus está fazendo. Você só quer estar no foco naquilo ali que você quer. E não olha para o lado para ver que o Senhor está com você e está fazendo muita coisa na sua vida. Ai, ai, Senhor. Vamos para o 4º mergulho, o mergulho da obediência. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão, e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E em Romanos 16, 19, Paulo elogia a obediência dos crentes em Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábio no bem, mas simples no mal. Naamã achou, depois de pensar um pouco, que mergulhar no rio seria fácil. Talvez ele tenha pensado que seria algo mais mirabolante que o Senhor iria pedir para ele, né? Que teria que fazer algo a mais. Mas Deus é simples. Nós é que complicamos. Às vezes a gente acha que, né, como Naamã ali achou que o profeta ia vir, colocar a mão, falar em línguas, sapatear e tal, e não foi isso que aconteceu. O profeta nem foi recebê-lo, apenas mandou o servo dele ir lá e dar o recado, né? E nós estamos sendo obedientes em tudo que Deus nos manda fazer? Essa é uma perguntinha para nós. Será que estamos sendo obedientes em tudo que Deus nos pede? Naquilo que Ele nos fala no secreto, como ser obediente, não é só quando Deus fala com a gente no secreto, não. É quando os nossos líderes também nos convocam para fazer algo, para vir ao culto, que vai ter um evento, né, legal e tal, um evento que você precisa estar na igreja. Você tem obedecido? Porque às vezes você pensa, é só mais um culto. Mas é só mais um culto
que Deus estará presente também, e aquela bênção que você poderia estar levando para casa aquele dia, você não vai estar levando. Você vai deixar de ganhar. Você vai deixar de ouvir a palavra de Deus. Você vai deixar de ouvir o que Deus tem para falar para você naquele dia. Porque todos os dias você tem uma palavra nova de Deus para você. Cada um que sobe aqui no altar vai falar, mesmo que fale o mesmo versículo, mas vai trazer uma palavra diferente. Não vai ser cópia do outro. Fulano falou tal, isso eu também tô. Não. Deus fala com você diferente. Cada dia Deus fala com você. Você pode ler o Salmo 23 todos os dias. Mas garanto que você vai ter uma leitura, uma mensagem para você diferente naquele dia que você estiver lendo. Então, assim, você está desobedecendo. Se a sua igreja tem culto na quarta, no domingo, de manhã e à noite, você tem que estar no culto também. Porque a palavra é para todos nós, né? É lógico, se você não vier, a palavra não foi para você. Você não deixou de ouvir, você deixou de ouvir, deixou de receber também, né? Então, paciência. Aí depois não fica, ai Deus, por que não acontecem as coisas rápido comigo? Fica em casa. Fica vendo televisão, fica na internet, fica no celular. E depois você pergunta para Deus o porquê. Ok? Vamos falar do 5º mergulho, da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. No Salmo 126, 1, o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E no Salmo 123, 4, o salmista continua orando: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Naamã não teve só a pele limpa, mas a alma, o corpo e o espírito, porque ali ele aprendeu muita coisa e se desprendeu de muita coisa também. Você precisa se desprender de alguma coisa que tem te prendido lá atrás, ou até mesmo de quando você era do mundo. Tem algo em você ainda que você guarda no seu coração, que você precisa deixar aos pés do Senhor. Pode ser até uma mágoa, um perdão que você precisa liberar. Porque a gente sempre fala, quem fez não lembra, mas quem apanhou, vamos dizer assim, né, é lembrado, está sempre lembrando. Mas se você não perdoar, não lançar, né, liberar perdão, quem vai estar preso é você. E a sua vida não vai adiante. E muitas vezes você não consegue receber da unção que Deus tem para você, porque você está preso com algo ainda no seu coração. O 6º mergulho, mergulho da gratidão. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Ele agradeceu, né, ao Senhor, agradeceu ao homem de Deus, Eliseu, e queria dar a ele muitos presentes. Mas o Eliseu não aceitou, porque a honra foi do Senhor, não foi de Eliseu. Eliseu entregou o recado que Deus mandou para ele, para Naamã, né? Então, não foi da cabeça do Eliseu. Jesus reconheceu a gratidão dos 10 leprosos curados por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados
e não voltaram. Né? Está lá em Lucas 17, 12 e 19. Só um leproso voltou, foram 10, mas só um foi grato. E em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos aconselha: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. E nós estamos sendo gratos perante ao Senhor, gratos em tudo, ou não estamos enxergando como nós somos abençoados por Deus. Né? Nós somos prósperos em todas as coisas. Deus tem um carinho imenso para com os filhos dele. Né? E mesmo que a bênção que a gente está esperando não chegue na hora que a gente quer, mas Deus vai te dar a resposta. Ou seja, sim, ou seja, não. Mas Ele vai te dar a resposta. Né? E nós precisamos deixar o orgulho, tudo isso aqui que Naamã passou, nós precisamos deixar para trás para que nós possamos realmente receber a vitória, receber a graça de Deus. Porque quando nós estamos tão atribulados, a graça do Senhor não chega até nós. Ele não faz, né? Ele espera que a nossa alma se aquiete, que o nosso espírito se acalente e que deixe Ele fazer, né? O 7º mergulho, o mergulho da adoração. Nós já estamos terminando. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. No Salmo 29, 2, lemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E em João 4, 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais como assim o adorem. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutarmos de sua graça e de seu poder, e sermos curados, purificados de toda impureza que possa ainda existir em nós. E através desses mergulhos, alcançamos a vida abundante de Deus. Limpo, restaurados, cheios da unção de Deus, deixando o nosso eu de lado e Jesus sendo o centro de tudo. Assim, teremos uma vida linda na presença de Deus. Né? Que nós possamos dar esses 7 mergulhos, se ainda temos alguma coisa que nos prende, para que possamos limpo e termos vida. Esse mês é a unção da vida, né? E Deus tem vida em abundância para nós. Né? Deus quer nos encher dessa vida, que é maravilhosa com Ele. Né? E Deus também nos dá a vida eterna. Nós temos essa vida abundante dele, né, inclui a vida eterna também, né? Agora eu pediria que os irmãos se colocassem de pé, enquanto o Ministério de Louvor se posiciona.